Tudo bem, 2 Coríntios capítulo 1, vamos começar. Cerca de um mês atrás, tomei 2 domingos para falar sobre perigos, desafios, dificuldades que enfrentamos como crentes, como pessoas. E o primeiro foi amargura e ressentimento. O segundo foi inveja. Amargura, ressentimento é uma influência contagiosa na vida das pessoas. A Escritura adverte sobre como a amargura em uma pessoa pode contaminar muitas. É contagioso. Se assiste o noticiário, tenha cuidado, porque muito que se ouve é o espírito de amargura. Descobrirá que quando há uma influência de amargura, isso te fará facilmente ofendido. Quando vir essa agitação, pare, levante-se, proteja o seu coração da contaminação da amargura de outra pessoa. Tanto a amargura quanto a inveja se escondem sob o disfarce do discernimento. Se esconde na ideia de que está vendo a motivação do coração da outra pessoa. A Escritura é bem clara que ninguém pode conhecer o seu próprio coração, muito menos o coração de outra pessoa. Quando entramos no campo de tentar descobrir as motivações de outras pessoas, estamos entrando em uma área que é um tabu. A amargura é um apego ao passado. A inveja é um apego ao passado. A inveja caminha de mãos dadas com merecimento. Suponho que seja merecedor de certas coisas na vida e que alguém é abençoado em vez de mim. Alguém tem o favor, a porta aberta, a oportunidade de qualquer coisa e me faz me sentir menos inseguro do que aquela pessoa que teve a vitória, a bênção. A inveja também é contagiosa. Tomei algumas semanas para falar sobre esses 2 perigos. Hoje quero falar sobre o terceiro. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, é um dia feliz, somos pessoas felizes. Vou tentar te lembrar disso durante a mensagem, que isso é feliz. Mas a terceira que eu quero falar, para mim, a mais devastadora de todas as 3, é chamada decepção. Decepção rouba as pessoas da coragem para o futuro. Pense sobre isso. A decepção está ancorada no ontem. A amargura está ancorada no ontem. Você nasceu para o amanhã. Você foi projetado para fazer diferença no presente que afetará o curso da história e é isso que nós somos. O apóstolo Paulo lidou com o assunto de uma maneira única, em 2 momentos diferentes. Uma vez ele estava dizendo em Romanos 8, descrevendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele fala, nenhum anjo não pode fazer, ninguém pode fazer. E ele menciona coisas do presente e coisas do porvir. E observe que ele não falou do passado. As coisas presentes e coisas do porvir. Por quê? Ontem não pode te tirar do amor de Deus, mas ele pode remover a sua consciência do amor de Deus. Tanto a amargura, remorso, decepção estão anexados ao ontem. E o inimigo usa essas coisas para redefinir quem somos e onde estamos e qual é o nosso propósito. Pratiquei muitos esportes na escola e tive algumas lesões interessantes ao longo dos anos, como ossos quebrados, algumas cirurgias. Mas uma que me afeta de vez em quando, por vários anos, é que o meu joelho esquerdo se desloca. Em Weaverville, alguns anos atrás, se deslocou e o Chris estava lá, por acaso. Disse, preciso de ajuda. Ele veio, eu ensinei como ele colocar o joelho de volta no lugar, que não é algo que você faz sozinho. Ensinei a ele onde puxar e tal, fez esse barulho. Foi um momento glorioso. Queria ter um vídeo disso. Ia te inspirar. Muita pena de vocês no processo. Ajudei a colocá-la de volta no lugar para que pudesse me levantar. A coisa louca sobre essa junta deslocada, um ombro, joelho, seja o que for, ele é seu, é você, está vivo, não está cortado, mas não funciona.
tem pouca função. A vida ainda está lá, mas não posso andar, não posso me endireitar, não posso fazer nada que seja colocado de volta no lugar. Decepção desloca uma pessoa do seu propósito, desloca uma pessoa do seu destino. O inimigo trabalha duro para nos manter focados no que não funcionou, de modo que não temos utilidade para o que pode funcionar. A decepção é a mãe da depressão. É depressão nas fraldas. Não lidar com isso nos estágios iniciais afeta profundamente a nossa saúde mental e espiritual. Há um ótimo verso em Provérbios que cito, lembro com bastante frequência, no capítulo 12 ou 13. Vamos ler os dois. E continue lendo até você continuar, porque tudo é muito bom. No capítulo 12 ou 13, esqueci, diz que a esperança adiada adoece o coração. O desejo realizado é a árvore da vida. A esperança adiada adoece o coração. O que é isso? A decepção nos torna vulneráveis a doenças espirituais. É como se nosso sistema imunológico fosse desligado na decepção. Se não soubermos nos fortalecer nesses momentos, seremos afetados por circunstâncias que não foram como queríamos, da maneira que oramos, da maneira que criamos. Todos aqui já tiveram todo tipo de coisas que não aconteceram e não foram planejadas, coisas que não deveriam acontecer, decepções, perdas, traições, críticas, todo esse lixo. Todos já experimentamos e ninguém gosta delas. E não devemos. Mas como nós navegamos nessa situação adversa, ventos adversos, o veleiro posiciona sua vela para avançar contra o vento que se aproxima. A atitude correta do coração e os mandamentos bíblicos que oramos e meditamos, nós teremos avanços pessoais nos momentos mais adversos. Gostaria de sugerir que você nasceu para o que está do outro lado dos ventos adversos. Você foi projetado para ajustar o coração, confiar em Deus, aprender a confiar nele. Quando há coisas que você não pode controlar, não pode explicar, confie nele nesses momentos, porque vai ajudá-lo. Mesmo que você esteja indo para trás, isso vai te fazer avançar nos momentos difíceis. E essa é a sua força. Decepção é um ladrão porque nos rouba um senso de visão e propósito. O que acontece na decepção é que as pessoas se escondem através dela, secretamente, e acusam Deus de não ser fiel. Muitos nunca iriam pensar assim conscientemente, mas o que a decepção faz é proteger, de maneira errada, a ofensa contra Deus, porque as coisas não saíram como deviam. Não acho que é possível chegar ao que Deus nos projetou para irmos como indivíduos, como famílias, como uma família na igreja. Não acho que é possível chegar onde Deus nos projetou para irmos sem aprendermos a navegar através da questão da decepção. Deus é o Deus da promessa. Existem mais de 7.700 promessas na Bíblia. 7.700. Só sei disso porque tem um amigo que memorizou todas, em várias traduções, só porque ele podia. Ele era um homem incrível, ele está no céu agora com o Senhor, mas ele memorizava todas essas promessas e usava isso para encorajar pessoas. Ele era uma pessoa muito divertida de estar perto, porque é uma grande fonte de encorajamento. E ele fazia isso com a palavra de Deus e encorajava. Isso é o que Deus diz sobre isso, isso é o que Deus diz. Pense assim, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu logo depois foi que Deus fez uma promessa. Gênesis 3, verso 15, ele faz uma promessa de um Redentor. Ele tinha a promessa preparada antes que houvesse o problema. Porque Deus é aquele que tem as soluções antes que temos a bagunça. Tudo foi pensado antecipadamente e ele preparou o palco para que pudéssemos ser restaurados a ele,
perdoados do pecado e curados em nosso senso de identidade e propósito. Aqui temos esse verso em Provérbios. A esperança adiada adoece o coração, mas o desejo realizado é a árvore da vida. Aqui está o oposto, o outro lado da moeda. A esperança adiada pode te deixar doente, desejo realizado, sonhos realizados, resposta a orações, toda essa área da vida. O desejo realizado é a árvore da vida. A árvore da vida é mencionada em 3 livros da Bíblia, mencionada em Gênesis, em Provérbios e Apocalipse. Pelo menos na minha maneira de pensar, Gênesis fala do que foi, Provérbios fala do que é e Apocalipse fala do que será. O ponto é que a árvore da vida, se voltarmos ao jardim do Éden, Adão e Eva, eles têm uma árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podem comer, eles podem comer de todas as outras. Uma vez que eles foram pecaram e comeram do fruto proibido, o anjo veio para protegê-los da comer da árvore da vida. O pensamento atrás disso é que se pode se tornar um pecador e quebrasse o pacto com Deus e agora comesse da árvore da vida, isso não resolveria meu problema, mas ao invés me faria eternamente um pecador sem a esperança de redenção. Em outras palavras, me prende a um propósito eterno predeterminado. Pense agora comigo. Se o desejo realizado é uma árvore da vida, o que está dizendo? Parte do seu propósito eterno é revelado em sonhos realizados, desejos alcançados. Deus nos dá promessas não para nos atrair. É impossível que Ele minta. Ele não é um provocador. Ele não coloca esperanças falsas e nos faz cair e queimar. Ele é um Pai amoroso. E esse Pai nos dá promessas para inspirar e incutir em nós a capacidade de sonhar. Muitos crentes, por causa da decepção, perderam a capacidade de sonhar. Muitos crentes, por causa de promessas perdidas, perderam a capacidade de sonhar. Acabei de ouvir isso recentemente. Promessas são o convite de Deus para uma jornada relacional onde trabalhamos para ver as coisas acontecerem na Terra que revelam sua natureza. Obrigado. Te pago depois. Estamos nessa jornada relacional onde, em cooperação, vemos seus propósitos manifestos na Terra. Agora, ele pode fazer qualquer coisa e melhor do que fazemos. Ele poderia posicionar-se no planeta em um lugar e fazer com que cada pessoa no planeta ouvisse o evangelho pregado. Mas ele não escolheu fazer isso. O desejo dele é trabalhar com filhos e filhas. Por quê? Porque a ambição de Deus, Pai, é ser revelado como Pai. Agora Deus pode aparecer e se revelar como Criador. Ele pode se revelar como amor, ele pode se revelar como o grande juiz, ele pode ser revelado como o justo, o santo. Mas é preciso um filho para revelar a natureza de um pai. Um pai não pode se revelar como pai sozinho. Tem que ter evidência em algum lugar, assim como o Criador criaria para demonstrar sua capacidade de criatividade. Assim, o efeito de um pai no bem-estar de um filho ou filha é o que dá prova ou evidência de que Deus é um Pai celestial maravilhoso e glorioso. Se pegar o Evangelho de João e pegar tudo o que puder descobrir sobre que Jesus veio à Terra, terá uma lista maravilhosa. Em 1 João diz que ele veio para destruir as obras do inimigo. Nós sabemos que ele veio para morrer no nosso lugar. Sabemos que ele veio para nos redimir, ele morreu, ressuscitou dos mortos. Sabemos que ele veio para trazer a consciência, a percepção do reino de Deus que chegou. Há uma lista de todas as razões pelas quais ele veio, mas todas são subpontos do ponto principal. O Evangelho de João lida bem com isso. Jesus veio para revelar o Pai. Jesus que veio para revelar o Pai, lembre,
O filho, por meio de seu comportamento, revela a quem ele está relacionado. Em outras palavras, ele faz o que vê o pai fazer, ele diz o que o pai disse. O que Jesus está fazendo? Ele está revelando a natureza do pai. De fato que Jesus é a exata expressão do pai, não há nenhum desvio, ele é a exata expressão do pai. Jesus diz a seus discípulos, em João 20, ele diz, como o Pai me enviou, eu te envio. Como que o Pai enviou? Para revelar o Pai. Como nós somos enviados? Para revelar o Pai. Qual é o ponto? Ele é revelado por quem ele é através da resposta da sua oração. A experiência da árvore da vida. O fato de termos esse convite para vir diante do Deus Todo-Poderoso, negociar a palavra errada, mas eu vou usar, negociar as coisas do homem com Ele, é interessante em ouvir. As promessas não me fazem Deus, mas me trazem um relacionamento onde, através do meu tempo com Ele, negociamos os assuntos do homem para que possamos ver Sua vontade e propósitos ser cumpridos na terra. Ele está esperando por esse acordo. Ele está esperando pelo colega de trabalho. Ele está esperando que os dois sejam feitos um. O Velho Testamento não pode receber uma acusação contra alguém a não ter que ter 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque são os muitos que se tornam uma voz. É o casamento e os dois se tornam uma só carne. É quando nasce de novo e se torna um com Cristo. Esse conceito que Deus toma muitos e faz um. Os membros do corpo são chamados membros individuais porque são de um só pão. 1 Coríntios diz isso. Vamos olhar isso. Se você ainda tem sua Bíblia aberta, se foi corajoso o suficiente de deixar aberto, 2 Coríntios capítulo 1. Vamos começar com o verso 18. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não é sim e não, mas nele é sempre o sim. O que é o sim? A promessa, certo? Pois quantas forem as promessas, verso 20, tem em Cristo o sim, por ele o amém, e é pronunciado por nós para a glória de Deus. E é interessante, eu quero ler na NVI. Verso 20, porque quantas forem as promessas feitas por Deus, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Antes que acreditasse em uma promessa, ele já determinou sim. Tenho ótimas notícias para você. Antes que acreditasse em uma promessa, ele disse sim. Tudo bem. Deixa-me continuar lendo. É muito tarde. Muito tarde. Perdeu a chance. Não importa quantas promessas Deus fez, elas são sim em Cristo. E por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Aqui está. O Pai decreta uma promessa, mas ele espera pelo quê? Um colaborador, aquele que diz amém. Aquele que entra em alinhamento com o seu coração. As pessoas dizem, minhas orações não estão sendo respondidas. Mude a maneira de orar. Ele não fala comigo sobre o que está no meu coração. Não, então fale sobre o que está no coração dele. Descubra o que significa buscar primeiro o reino e todas as outras coisas serão adicionadas. Cheque primeiro a lista dele e verá como a sua lista muda e é abençoada. O ponto é que estamos em dívida, em certo sentido, para revelar o Pai. Através da resposta às orações. São as vitórias. É o fato de que ter perda, e é importante o bastante para que fique a sós com Deus, para que essa perda não aconteça novamente. Teve essa decepção, teve essa pessoa que uma doença terrível e você orou e ela não foi curada, ela morreu. O que você faz? Você só não deixa de lado, você vai ficar só com Deus por quê? Porque Ele fez uma promessa que ia demonstrar sua vida, seu amor, seu poder através de seus próprios filhos.
Fique a sós com Deus até alcançar a vitória. Não é complicado, mas é desafiador. Não é complicado. Como alcançar a vitória? Corra o risco. O que se faz se não ter vitória? Fica a sós com Deus. E então o que você faz? Corra risco. Você entra na presença, clama a Deus, entra onde estão as pessoas feridas e serve. E continue indo diante dele até que aprenda a fazer o que Deus nos chamou a fazer. Podemos ser os piores para fazer o que fomos chamados, mas isso não nos dá o direito de mudar o que fomos chamados. Você está vivo e respirando. É porque Ele tem esperança que você vai crer no impossível. Você está vivo e respirando. Porque quando as impossibilidades da vida se dobram a um filho ou a uma filha, o Pai é revelado. Ele é glorificado, Ele é exaltado. As pessoas olham para certas coisas que fazemos e dizem, bem, eles não são tão bons assim. Deve ser Deus. Eu gosto desse salmo que diz, certamente as nações dirão, Deus está entre eles. Em outras palavras, eles não são tão bons, mas Deus deve estar lá, veja o que aconteceu. Mas isso é o que você quer, mostrar a natureza, a bondade, o coração de Deus de tal maneira que as pessoas ao seu redor sejam impactadas por quem Ele é. Promessas nos convidam a sonhar. Gostaria de sugerir que aqueles que perderam a capacidade de sonhar, perderam de vista as promessas de Deus. Nossa capacidade de sonhar é alinhada, inspirada pela nossa conexão com as promessas de Deus, que ainda a gente não viu cumprida. Sim. Absolutamente verdade. Bem, também te amo. Obrigado. Nele, pronunciamos o amém. É incrível para mim que Deus queira um colaborador porque Ele pode fazer melhor. Mas é tão impressionante com o papel que você tem na história que Ele se torna vulnerável aos seus desejos. Promessas não me fazem Deus. Não dito a Ele o que Ele deve fazer. Mas Ele me convida para um relacionamento onde tem influências sobre o que acontece. Por que Ele faria isso? Não sei. Ele quer que a marca de quem você é nele seja visto pelo que é. Há algo sobre a natureza de Deus revelada quando Ele usa pessoas como você e eu para realizar seus propósitos. E esse é o convite. O convite é para crermos no impossível. Vou te dizer algo. Tem muitos e muitos anos para mim. Isso significa que houve vitória, vitória após vitória. Estou maravilhado com o que Deus está fazendo. Então, a perda, mais perda. E fico a sós com Deus e digo, Deus, deve ter algo em mim, porque isso não está certo. Isso não está certo. Não está certo que essa criança tenha essa doença. Não está certo que isso tenha acontecido com essa família. Não está certo. Tem que importar o suficiente. Benny e eu tivemos algumas semanas interessantes. Acho que pode ter sido no Natal ou no dia antes. Algum dia nessa semana. Acordei à meia-noite. Tinha ido para a cama tarde. Acordei à meia-noite e não voltei a dormir. Ela disse, está acordado? E assim, eu estou miseravelmente acordado. Estou. Disse, vamos levantar. Nos levantamos às 2h, tivemos café às 3. Toda boa família deveria fazer isso. Pelo menos uma vez na vida, tenha café da manhã às 3. Tinha acabado de defumar um pouco de bacon no dia anterior. A vontade de Deus estava nessa refeição. Ela fez waffles, ovos, bacon e fez um café bem forte. O coffee estava tão forte que podia andar nele sem fé. A vontade de Deus para mim ali. Às 3h estávamos ali sentados tomando café da manhã. Sabe o quê? Estamos de pé. Preciso ir orar.
E é o que é, muitas vezes. É apenas o Senhor nos chamando. Ponha de lado. Ponha de lado. Fale comigo sobre o que importa. Veja, os discípulos viram muitas coisas com Jesus. Posso imaginar sendo um dos discípulos dizendo, sabe aquela coisa de pão e peixe que fez, onde todos comeram e sobrou? Pode me mostrar isso? Ou o andar na água, isso foi muito bom. Não gostei da tempestade, mas gostei de andar na água. Pode me ensinar isso? Mas, no entanto, só havia uma coisa que os discípulos pediram a Jesus para lhes ensinar. É estranho para mim, porque viram todo tipo de coisa andando com ele por 3 anos e meio. E eles pediram uma coisa somente. Nos ensine a orar. Eles viram algo sobre sua vida. Ele era a expressão desse pai que ele encontrava na montanha dia após dia. Isso provocou uma inveja santa. Aqui eles disseram, pode nos ensinar a orar? Eles viram tudo mais, de alguma forma, vinha disso. A palavra que senti sobre esse ano que vem é um pouco diferente do que normalmente sinto. Tenho grandes esperanças para esse ano, mas também tem um desafio que vem com isso. Esse é um ano de grande romper em promessas e está diretamente ligado a um aumento na oração. Eu vi uma citação aqui nos últimos 6 meses, esqueci quando. Uma citação de uns grandes pais da fé. Alguns de vocês podem saber quem é, eu esqueci. Dormi, então já esqueci. Lembraria se fosse minha, mas não é minha, é de outra pessoa. Eles disseram, pode dizer a popularidade de uma igreja por sua participação no domingo de manhã. Pode dizer a popularidade do pastor por quantas pessoas aparecem no domingo à noite. Pode dizer a popularidade de Deus pela participação na reunião de oração. Sim, deixa eu torcer essa faca enquanto eu estou com ela em você. Esse convite pelo Deus do universo para vir e encontrar com Ele. E nessa reunião, ser mudado e se tornar um transformador. Está no diálogo com Deus. Não está recebendo resposta para a sua oração? Mude o que ora. Mude como ora. Faça algo, porque o problema não está do lado dele. Se não está funcionando, não é ele. Se não está funcionando, não é ele. Volte para a prancheta e diz, aqui estou de novo. Ensine-me a orar. Ensine-me a dialogar com o Senhor de tal maneira que as coisas mudem ao meu redor e seja honrado e glorificado. Faça algo em mim e através de mim para que quando falamos, a transformação ocorra. Deus nos convidou para um papel de colaborador, um que nunca poderíamos ter por nós mesmos, um papel de colaboração para influenciar o curso da história. E é por isso que ainda respira. Porque você é parte dessa família, parte desse time. Quando eu coloco meus filhos para dormir à noite, algumas coisas que eu diria a eles uma vez e outra. Uma delas era, quando for dormir, lembre-se que faz parte de uma equipe que está aqui para mudar o mundo. A outra que repetia frequentemente era, enquanto dorme à noite, pergunte a Deus se há algo que é impossível que queira que você faça. Estou dizendo isso para você como se fosse dormir, e alguns já até dormiram. Pergunte a Deus se há algo impossível. Veja se tem que ser conduzido por um sonho do tamanho de Deus. Se é conduzido por um sonho que pode ser feito sozinho, não é um sonho de Deus. De fato, deixe-me um passo adiante. Se não está maravilhado pelo que Deus designou para que você faça, não ouviu o que Ele tem a dizer.
porque a sua tarefa é tão esmagadora que nos obriga a confiar. Olho para a tarefa e percebo, isso não pode ser feito. Ou eu ignoro a palavra, ou entro num relacionamento de confiança. Minha oração, meu clamor, é que Deus nos dê graça da oração nessa próxima temporada, mais do que qualquer outra época em nossa vida. Nós lhe damos permissão, eu lhe dou permissão para acordá-los. Isso atrapassa, mas tudo bem, eu estou com o microfone. Nós te convidamos a nos ensinar a orar. Queremos nos aprofundar mais no porquê estamos no planeta Terra. A tarefa que nos deu em diferentes esferas da vida. E peço, Pai, que Jesus seja exaltado em como vivemos a vida e que você, de fato, nos ensine a orar.